Olá! Algumas semanas atrás, eu publiquei um vídeo sobre pintura monocromática em gesso. Hoje eu vou dar mais um exemplo de uma pintura monocromática. Eu sou Cícero Santos, do canal Artes e Delícias, e se você curte o meu conteúdo, não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai contribuir com um pouquinho de conhecimento do que eu costumo apresentar aqui. E também não se esqueça de deixar o seu like antes de deixar o vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E esse vídeo eu vou mostrar a pintura de um sapo. Esse sapo, eu utilizei vários tons de verde para mostrar que uma pintura monocromática, ela pode ser usada uma cor em suas várias tonalidades. Então, para diferenciar do exemplo já dado há semanas atrás, que era uma figura sacra, e é o tipo de pintura que está na moda, todos estão gostando. Esse vídeo eu decidi fazer para mostrar algo um pouquinho diferente. Eu vou fazer a pintura em gesso de um sapo e com várias tonalidades do verde. São várias tonalidades mostrando que essas cores entrelaçadas nos tons de verde, elas também demonstram um tom monocromático, é um verde em seus vários tons. E diferente daquele vídeo que eu postei, ali era uma arte sacra. Está na moda aquele tipo de pintura, utilizando tons como níquel, como a cor nogueira, em cima de um fundo branco. Agora eu vou utilizar o fundo branco, utilizando tons de verde, mostrando a mesma função da pintura monocromática. E vou jogar um tom com uma pasta em ouro em cima para dar um fundo só de requinte à nossa peça do sapo. Vamos ao nosso passo a passo? Essa peça já está preparada e a ideia é começar a base dela com um tom de verde musgo. E após passar a tinta, eu vou dar uma removida com tecido macio nos excessos, para dar uma manchadinha assim, ficar um aspecto meio como se fosse um desgastado. Agora vou usar um outro tom de verde, um verde bandeira, um pouco mais escuro. Com esse outro tom de verde, um verde mais puro, mais forte, vamos começar a fazer a parte do corpo dele, do corpo do sapo. E da mesma forma, vamos tirando os excessos, porque a hora que você passa o tecido, fica o mínimo de tinta, e essa é a ideia. Para fazer essa peça, eu utilizei aquela base da Daiara, que é uma base de gesso, é
uma base de resina, uma base um pouquinho mais grossa, e que ela nos permite remover os excessos que a gente queira. Enquanto a tinta está mole, você pode remover com o tecido. Também daria para fazer com a goma laca, seria o mesmo resultado. Lá vamos remover mais um pouquinho. E onde fica aqueles carocinhos do sapo, fica um tom bem mais claro. E olha que fantástico. Fica perfeito as nuances com as pinceladas e a remoção com o tecido. Agora, com um pincel, a gente pega um pouquinho de verde de um outro tom e vai dando umas pinceladas, vai dando umas corrigidas, onde você queira que fique um pouco mais escuro, um pouquinho mais claro. Isso vai da criatividade. Claro que se você quiser manter só aquela primeira passada de tinta e a remoção com o tecido, vai ficar perfeito também. E agora, com um tom verde um pouco mais claro, eu estou pintando os olhos, ao redor dos olhos também, para dar uma luminosidade em algumas partes que são mais altas do sapo. Damos umas chamuscadas por cima com o verde musgo. E para fazer aquele risquinho que o sapo tem nos olhos, eu vou usar um tom de verde um pouco mais escuro, só para ficar marcado bem no meio aquele risquinho do olho dele. Agora, vamos pegar a pasta Corfix Ouro Rico, e isso após 6 horas de secagem da nossa peça. A minha secou rápida, porque vocês vejam que ela está pegando sol. Então, em mais ou menos 4 horas e meia ela já estava totalmente seca. Para uma segurança é melhor a gente aguardar aí umas 6 horas. E você pode aplicar com as próprias mãos e usar um pincelzinho também para aplicar essa cera da Corfix Ouro Rico.
Veja que é só um pouquinho do tom ouro que a gente joga por cima, que é só para dar uma nuance de brilho, uma coisa mais sofisticada e dar um pouco mais de valor à sua arte. Porém, a gente não pode exagerar muito, porque a gente não quer perder o trabalho do monocromático, ou seja, não podemos perder o tom do verde. Agora eu estou marcando aí com lápis branco o EVA para cortar a parte de proteção da nossa peça. Eu não gosto de usar camurça, porque a camurça é muito fininha. Então eu sempre prefiro colocar EVA em todas as minhas peças. Algumas crendices populares dizem que quando você coloca uma moeda na boca do sapo, ele atrai fortuna para você, abre os caminhos da área financeira. Mas isso são só crendices. E para que você dê uma valorizada na sua peça, utilize um verniz, pode ser o da Acrylex, que é o verniz brilhante. Esse é o único que não tira o brilho das purpurinas e também da pasta metálica. Então pode passar uma camada por cima e está pronto.